Fala pessoal, beleza? Hoje então nós vamos aprender o que é um componente dentro do React. Você já olhou para aquele site que tem um botão, por exemplo, de login, sei lá, e aí este botão, ele é o mesmo botão quando você olha para a questão de comprar. Talvez mude somente a cor, mas visualmente o estilo dele, o hover dele, quando você passa o mouse em cima, ele é bem parecido, na verdade ele é igual, né? E, cara, como que a gente faz isso no modelo tradicional? A gente vai lá, cria um botão, aí a gente vai lá e cria um estilo para aquele botão, e quando tem outro botão igual, a gente vai lá, cria outro botão e cria o outro estilo desse botão, ou coloca uma classe neste botão, onde vai ter o mesmo estilo e só substitui a cor, com um style, ou já cria logo um estilo novo para esse botão. Beleza, primeiro, a gente cria dois botões, e segundo, a gente cria dois códigos CSS, em tese. Isso não é tão legal, porque a gente está criando a mesma coisa duas vezes, E se tiver mais botões, 4, 5, putz, a gente vai criar várias vezes. Então, o React ele criou o conceito de componente. O componente ele é algo que você reutiliza em diversas partes da aplicação. Então, no exemplo do botão, talvez você fale assim, mas é só um botão, mas e o input? Porque o input ele tem várias coisas que você pode modificar. Além do estilo do input, você pode colocar um estilo para quando der erro. Você pode colocar um estilo para quando ele estiver com foco, um estilo para quando ele estiver com hover, um estilo para quando ele estiver vazio, um estilo para quando ele estiver preenchido, um estilo para quando o seu formulário der sucesso. Então, olha tanto de modificações que você tem que fazer. E aí, se você vai desenvolver mais de um input, você tem que fazer a mesma coisa para os outros inputs. Então, o componente, ele vai muito mais além de estilos compartilhados, mas ele vai através de funcionalidades compartilhadas também. Então, se torna muito mais rápido você criar um componente, tá bom? Então, vamos aprender aqui a criar nosso primeiro componente. Existe um padrão, que dentro da pasta source, onde tem os seus códigos JavaScript, que só vão ficar ali dentro, tá? Você cria uma pasta chamada components, tá bom? E dentro dessa pasta componentes, você pode criar o seu componente button.js ou, na verdade, quando você vai utilizar códigos HTML e códigos React, você coloca JSX. Pode ver aqui que até o Visual Studio já mostrou um símbolo do React. E o que é um componente? Cara, um componente ele é uma função, tá? Então, função, vou colocar aqui myButton. E essa função, ela recebe alguns parâmetros, só que ela vai ter um retorno. E o retorno vai ser este elemento, HTML, ou outro elemento, React. Aí depende de como você fizer a programação. Eu coloco aqui o retorno, então eu vou colocar aqui um button HTML mesmo, tá? Login, tá bom? E olha que interessante. Primeiro eu vou fazer dessa forma, mas depois vocês já vão ver que legal que a gente pode fazer quando a gente tem componentes, tá? Venho aqui no index, coloco aqui o que? Eu vou colocar este botão, tá? Button, aqui desta forma. E com isto, eu estou colocando aquele componente que eu criei aqui como retorno da minha função, ou seja, este conteúdo vai ser colocado dentro daquela div. Então, eu estou pegando aquele meu botão, colocando aqui para ser colocado dentro daquela div que eu expliquei na aula anterior. Só que tem dois pontos aqui. Sempre que você vai retornar um elemento, lembra que eu falei que um componente ele retorna um elemento. Então, se eu coloco dois, no caso, um irmão, que é um do lado do outro, eu estou voltando dois componentes. E não é assim que funciona. Eu tenho que retornar um. Então, existe uma trick, um truquezinho que você pode transformar isso em um componente só. Simplesmente colocando ele dentro desses fragments que a gente fala. Que poderiam ser divs,
tá? Poderiam ser divs, poderiam ser outras divisões semânticas que eu já expliquei aqui no curso básico de HTML, mas o fragment ele é como se ele serve somente para isso, só. Ele não é uma divisão, não é nada, ele nem vai ser visto ali no HTML, muito provavelmente. Então você utiliza o fragment só para não retornar dois elementos, tá bom? Salvando isso, vai dar um erro. Por quê? Porque além de você fazer isso, você precisa importar este componente para dentro desse arquivo aqui. Então, você pode escrever um nome que você criou aqui da função, tá? E aí o Visual Studio Code, ele vai mostrar aqui para você, mas para ele conseguir importar, o seu componente precisa ser exportado primeiro. Então, dentro do botão, eu preciso exportar esta função, que né, é o componente que eu expliquei. Então, eu venho aqui, export, e aí eu posso falar como uma exportação padrão ou uma exportação normal, tá? Então, geralmente a gente faz assim, tá? Export default myButton e coloco dessa forma que o Visual Studio Code ele já consegue pegar aqui, ó. Ele mostra, ó, tá vendo? Componentes, button, myButton, eu clico e aí ele até altera o nome, né? Porque o nome da minha função é myButton, né? E aí só o nome do arquivo que é button. Então eu volto aqui e tem que ser myButton aqui também. Posso renomear? Pode, existem várias coisas que a gente vai aprender aqui. Mas no geral é isso, você cria um componente, importa ele para onde você quer utilizar e simplesmente utiliza, tá? Então se você salvar, vou mostrar duas coisas interessantes para vocês nessa aula, tá? Primeiro é que se você salvar aqui, né, ele já atualiza automático no seu Google Chrome, por causa que você rodou o React Scripts. Então vamos dar uma olhada ali no Chrome. E não apareceu botão. Por que não apareceu botão? Tá? Deixa eu ver aqui se é porque... na verdade apareceu. Eu não sei porque que não estava aparecendo, mas agora apareceu. Bom, então tem aqui o botão de login, tá? E aí, quando eu volto, né, para o meu código, tem dois pontos que eu quero explicar para vocês. Mas antes, pausinha para água, tomem água. Que é o seguinte, eu posso, né, reutilizar componentes como eu falei, né? Então tem aquele botão na parte de login e depois que eu logo tem um botão ali para fazer uma compra, né? Mas repare que no Google Chrome está escrito login ali. Então existe um conceito que é chamado de propriedades. Eu não quero que o meu botão seja sempre o texto login. Eu quero que seja login, cadastre-se. Eu quero que seja fazer compra, efetuar uma compra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui qual o texto do meu botão. No caso, esse aqui vai ser login. E, para que o meu componente de botão ele receba este texto, eu tenho que colocar entre chaves text. Ele recebeu. Só que ele recebeu e ele precisa mostrar no que? No lugar desse texto aqui. Então, o que eu faço? Eu abro chaves, coloco a minha variável text, salvo. Quando eu salvo, eu dou uma olhada lá no Google, ainda está aparecendo o login. Mas, se eu vier aqui no meu código e mudar para registre-se, salvar, eu volto no meu Google e olha que legal. Então eu consigo trabalhar com componentes e passar propriedades diferentes para determinado tipo de situação. Imagina o mundo de coisas que a gente pode fazer com isso. É muito legal trabalhar com React, é muito legal trabalhar com componentes. Fica nessas aulas que você vai aprender muito sobre React, tá bom? Um abraço, espero ter te ajudado e até a próxima.